pessoal, sejam bem-vindos ao canto. Ok, Falas de cima, falo de baixo. tá bom. Você acha que é? Vai, bora. Gostei. Vai, vou começar. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Canto do Manager, o canto perfeito para todo manager da Fantasy Premier League. Let's go. Eu sou Hamilton, no outro canto mudo Mane. Tô aqui e quero desistir do Vídeo de Fantasy. hoje, Let's go. canto das transferências, jornada 28. Não. E a vender, se tivesse jogadores na tua equipa, considera vender. Chalobah. Chalobah, o Chelsea tinha 3 boas jornadas. Mas as jornadas já terminaram, agora vão jogar contra o Arsenal fora de casa. Então, defesa do Chelsea, tens o Cadê o Chelsea? Chalobah, tens o Cucurella, que até está lesionado. O Já teu não sou, time, como já não então? sou do Chelsea. É. Mas já, se tiveres defesa do Chelsea, considera vender. Bowen. Bowen também tem jogos difíceis e não está a render Grande decepção, por suficiente. acaso. Seria um bom diferencial. Só está a ter muitas contribuições defensivas, mas não é isso que queremos. E avançado para ter contribuições defensivas também é difícil. Tem que ter acho que 16, se não me engano. Ele já não está a jogar avançado. Acho que é o Castellanos, o avançado que eles contrataram, que está a jogar avançado. E às vezes o Wilson, Eu acho que que, está a jogar extremo. eu acho que ele saiu a perder com a saída daquele brasileiro. Aquele brasileiro que jogava atrás dele. O Jogava Paquetá saiu a perder com a saída do brasileiro. E saiu a perder com a Paquetá. mudança de posição que fizeram de médio para avançado no Yeah. O Fantasy. Porque ele, como Paquetá avançado. ajuda, independentemente dos golos, ele ajudava a criar também, estás a ver assim por baixo, dava passes, assistências. Sim, sim, era o Yeah, criativo. era É. criativo. Yeah. O Somerville até estava a jogar bem, mas também já está a começar a baixar. Yeah, aquele ali também é um drabão, desde o Leeds. Anyways, depois temos o Timber que está a ser criticado, altamente criticado pelos próprios adeptos do Arsenal, porque ele tem deixado a desejar, tem deixado a desejar bastante, principalmente defensivamente, que é primordial a função dele. No ataque ele também tem feito muitas boas coisas, então é um dos jogadores que está a perder favores no Arsenal, principalmente nos últimos maus resultados que o Arsenal teve nesses últimos 2 meses. Então, e temos melhores opções, né? Apesar dele estar a perder favor, eu vejo que o Arteta está sempre a lhe meter, mas ele realmente não tem jogado muito bem. Então convém retirarem, porque assim que começar a Champions League e outras competições, ele pode entrar na rotação com o White. Até porque muitos adeptos estavam a pedir, a tentar perceber O porque White que ser o titular. White jogar, porque que o White não está a jogar quando o Timber está a cometer os erros que ele está a cometer, principalmente defensivamente. Depois temos o Nesse Enzo. jogo ele saiu Não, antes dos 60 até, ele levou amarelo Uhum. Não, e tá não a vai jogar jogar na mal. 31. Ele não está a jogar Não vai muito jogar na bem. 31 Ele não está a também, jogar muito bem então. defensivamente. Yeah. Então, Yeah. temos o Enzo. O Enzo é a mesma razão do Chalobah. Os bons jogos todos do Chelsea já passaram. Infelizmente, o Enzo, que era um dos juízes que tinha que render, não rendeu. Claramente, e atenção que nós falamos isso aqui, com a volta do Palmer, ele ia sofrer bastante porque ele já não ia jogar mais Yeah, lá em falamos. cima. Estás a ver? Então, E mas já nem ainda. até os penaltis, que era algo Yeah, também que mas ainda assim era aumentava. por isso é que o Obama está a marcar com os penaltis. Mas ainda assim era alternativa porque muitos não iam conseguir meter o Palmer e mesmo assim muitos como viram, pá, não dá para pôr o Palmer por causa do preço e aquela instabilidade dele, muitos ainda foram no Enzo, então convém vender o Enzo por causa do calendário mesmo. Yeah, manter. Manter. Se tiver jogadores na tua equipa, considera manter por enquanto. Victor Exatamente. Gyökeres. Bem, Gyökeres, já lhe falamos muito mal aqui. Entretanto, parece que está a recuperar sua forma do Sporting. Marcou 2 bons golos no jogo passado. Yeah. Apesar de um jogo difícil agora com o Chelsea, mas para estar em forma, acho que não faz sentido tirar, Yeah. até porque os outros avançados não estão a brilhar muito também. Então, E não só, tem uma vantagem para o jogo do Chelsea. Eu sou do Chelsea, então estou já vos adiantar. O Fofana não vai jogar, que é a melhor parceria que tem o Chalobah com o Fofana. Ele é o nosso segundo melhor central. Sendo que o Fofana não vai jogar, a opção só tem já dois bostas.
Tosin e o Badiachil. Então, as chances dele realmente jogar e render para o Gyökeres, para o Arsenal, que eu particularmente como adepto de Chelsea considero que vão apanhar uma boa pomada porque o Cucurella não vai jogar. E aí, então o Gyökeres Se tem. calhar não, se calhar. Mas o vermelho do Fofana foi merecido, não vi esse Não, jogo. foi merecido dele jogar, então eles brincaram naquele jogo. Vamos falar do passado. Anyways, o Gyökeres, Mas já, epá, ele tem ele apesar tudo. da Blank na 31, Exatamente, mas yeah, e não deixa de ser por um enquanto derby, mantém ainda. e não deixa de ser um derby, e o Arsenal está realmente a tentar Acho que vai ser um garantir a jogo vitória. difícil, não vai ser assim tão fácil quanto. Vai ser um jogo Até difícil porque o porque, Arsenal também é pressionado. exatamente, exatamente, vai ser um jogo difícil porque o Chelsea também acaba estar pressionado. Se o Chelsea perde, sai fora dos lugares de acesso às competições europeias, à Champions League nomeadamente. Então, yeah, anyways. Depois, fales aí, depois quem vem? Yeah. Depois temos o Hugo Ekitike. Bem, o Ekitike está a pôr muito pessoal frustrado, porque ele está a falhar muitos lances. Entretanto, o Isaac não vai voltar agora, acho que só em abril, se não me engano. E o Liverpool tem muito boas jornadas. Aqui está muito verde. Tem o West Ham em casa, depois tem o Wolves fora, depois tem Tottenham em casa. E são três defesas são meio fracas. Uhum. Muito boa oportunidade para os jogadores do Liverpool pontuarem, tal como o Ekitike. Embora esteja a falhar muito, mas se estiveres na tua equipa, não faz sentido tirar agora. Exatamente. Depois temos o Tiago, e o Tiago, o Tiago é Também mesmo. está por muito pessoal frustrado. Eu sou um deles. O Tiago, tipo, é como a gente repete várias vezes nos vídeos, os avançados no Fantasy nessa temporada, o que ironicamente é visto que todos os grandes avançados da Europa foram na Premier League, estão mesmo uma decepção total. O Thiago é uma decepção, o Ekitike tem sido, tipo, nos últimos tempos uma decepção, se bem que começou muito bem. O Gyökeres é a decepção que é. O Isaac não funciona, basicamente está embora lesionado. O Issa ficou quase toda a temporada lesionada, né? E há o vosso ponta que vos salvou na segunda-feira, só acho que só está a engrenar agora, mas ainda não é uma opção para tipo, para ser titular, o Benjamin Sesko. E tudo bem que Yeah. ninguém contava com o João Pedro como um grande ponta, mas também mesmo assim ele ficou. eh, o Clóvis ainda reclamava, como é que um ponta que não remata, ficou tipo 3 meses sem chutar uma bola. Então foi complicado. Então, mesmo assim, não há muita alternativa para o Thiago. É mais, se tu não tens o Thiago, vais ter quem? Se tiveres dinheiro para fazer um upgrade para Kitiko ou o Gyökeres, estás a fazer, mas o output é basicamente o mesmo. Então não adianta fazer uma alteração, porque eu acredito que tem mais, dependentemente do time, tem mais prioridades no plantel atualmente, né? Então ele mantém. O Rodgers, ele continua a se manter, ele joga mais de 60 minutos, ainda é um dos que lidera o ataque. Ele não tem, na minha opinião, dos poucos jogos que eu vi do Aston Villa, não tem jogado mal. O Aston Villa, que por alguma razão, eu pensei que eles iam fazer o que fizeram ano passado com aquele reforço deles que eles levou nas competições europeias, quando trouxeram o Rashford, trouxeram mais um jogador aí, e jogaram muito bem. Só que o reforço o reforço para o Watkins não foi muito bom. Eu acho que o Tammy Abrams não é muito bom jogador. Eles podiam ter feito melhores reforços, né? Então eles estão numa baixa forma, estão a ser afetados atualmente. E fora que tem as competições europeias também que estão envolvidas, que é, né, a Liga Europa, né? Então, nesse caso, ainda assim, ele joga todos os jogos, é o que lidera. Se ele tiver que fazer pontos, nós já sabemos que ele vai fazer a qualquer momento. Os calendários não é assim tão mal ainda. Vamos evitar. Tammy Abrams. Evitar, se não tem esses jogadores, não é a melhor altura de ir buscar. Tammy Abraham, bem, o Tammy, conforme estavas a dizer, Exato. não gostas muito, mas esse cara também já é dor porque ele saiu do Chelsea, né? Mas vamos deixar Ué, isso é de o seguinte, lado. ele saiu do Chelsea. Ele, não digo que ele jogou bem, mas ele era bom jogador do Chelsea. Ele não atingiu o auge que ele podia ter Tem muita atingido. gente do Chelsea que fala, por que que vendemos o Tammy? Por que que vendemos o Tammy? O Ah, Tammy, o Mark Gay, mas não fora disso, tipo, ele também não atingiu, tipo, dores, tipo, saladas, a ver? ele não é nada além, não é Yeah, nada yeah, além. Mas já, Tammy Abraham, yeah, yeah, voltando yeah. aqui. Bem, muita gente está a considerar é porque ele entrou no jogo passado, acho que aos 60 por lugar do Watkins, e marcou. E acho que já tem dois golos desde que foi contratado por empréstimo. Mas
Epá, é melhor evitar, porque o titular não é ele, é o Watkins. E Yeah, apesar do bom exatamente. jogo que vão ter agora contra o Wolves, depois vão ter dois jogos difíceis contra o Chelsea e o Man United. Para ter um jogador que é Yeah, banco, que yeah, yeah. muito provavelmente não vai ser titular, Exatamente. é melhor Eu evitar vejo que o por enquanto. Naemery, ele tem uma pedra no sapato dele. O nome dele é Watkins. O Naemery está a todo custo retirar o Watkins do time dele, porque eu vejo que ele não suporta o Watkins. E às vezes, tem vezes que ele não joga, principalmente quando o Malen foi e outros jogadores foram. Mesmo quando o Rashford foi, ele às vezes bancava o Watkins para jogar com o Rashford, né? Vai na extremidade e metia o Malen ponta. Só que ele não conseguiu substituir o Eu não sei Watkins. se tem algum Ui, problema, ele porque não está conseguindo senão eles não substituir o Watkins. vendiam, por que é Sim, que não ui, venderam? Porque o o Man Aston Villa. United estava interessado, acho que o Arsenal estava interessado, Exatamente. para isso Só vendiam. que ele é injury prone. O Venderam problema também o João é esse. Duran, João Yeah. Duran Não, João estava a Duran, jogar mas o com João ele. Duran também quis sair. Também teve esse fator que ele não estava satisfeito no próprio Aston Villa, estás a ver? E que não é um bom jogador. Mas eu vejo que ele é a pedra de sapato do Neymar. Ele que é um ponta sério. Só que o Watkins é o único que sabe resolver no Aston Villa. Também não lhe vejo a jogar em outro sítio, para ser honesto. Já perdeu o timing, né? Mas, anyways, o Abraham é banco, então não é uma opção. Continuando, João Pedro. João Bem, Pedro. João Pedro tem É, estado em boa forma, muito boa exatamente. forma até. Até muitos vão nos Entretanto, o perguntar, Chelsea deu. tá, meteu o João Pedro em evitar, o que tá fazendo boa de ponta. E, acho que na altura de comprar, o jogo agora é muito difícil contra o Arsenal fora de Certo, casa. certo. Então, acho que é só uma questão do timing, não é a altura certa de buscar, mas vai esperar essa jornada passar Exatamente. e ficar com ponta que tiveres aí, mais uma jornada. E se calhar depois, na 29, aí sim, podes pensar em buscar o João Pedro. Exatamente. Depois temos o Rice. Bom, a questão de evitar o Rice nesse preciso momento, tipo, não, o Rice está a jogar bastante defensivo, né? O Odegaard não tem estado em forma. Aliás, o Odegaard tem estado em forma, já está a começar a melhorar, né? O Odegaard está a começar a melhorar. E o Rice tem muitos jogos na. Tem tido muitos jogos, muitos 90 jogos defensivos. Então, muitos 90, muitos minutos, estou a falar à toa. Tem tido 90 minutos constantemente. Ele realmente não está a render. Não está a render porque ele não tem inputs ofensivos, não. Com o Saka de volta, ele reduz em alguns lances de bolas paradas, porque o Saka já voltou a jogar. O Odegaard já está a jogar e está a começar a ganhar ritmo. Então o Rice fica mais predominante a tentar defender, tanto mais que no último jogo ele até teve contribuições defensivas, né? Para ele poder ajudar o Zubimendi realmente ficarem dois box-to-box a defenderem atrás de um MCO. Então ele voltou basicamente a ser mais um médio defensivo. Então é uma das opções que E, você e, e, retira agora, estás a ver? Mas já, diz e aí. na 31, o Arsenal, na 31 o Arsenal não vai ter jogo, então é um Exatamente. jogador que vai buscar para eventualmente tirar. Exatamente. E que Então, é eu- pá, eu- ela adiante. acabou sofrendo o mesmo que o Enzo sofreu com a volta do Saka, Odegaard e companhia limitada, mesmo o Havertz quando estava a vir, já, companhia limitada. Porque tem um jogo que o Havertz jogou com o Gyökeres, no jogo contra o Chelsea. O Havertz jogou com o Gyökeres, o Havertz jogou no meio, estás a ver? E o Rice mais atrás. Então acaba sendo de que ele agora vai estar limitado, tal como o Enzo, né? Os outros jogadores ofensivos vieram, ele vai estar limitado na posição dele, vai jogar defensivamente. Então, e muitos de nós usamos para double week, então temos que começar a reduzir, ele é uma das opções a reduzir. Depois, o Munhas, que é o jogador que me ajudou, boé, do Crystal Palace. Epá, Yeah. o Crystal Palace está instável, essa é a única que eu posso dizer, está completamente instável. Ele, apesar dos pesares, teve uma clean sheet na última jornada, mas era contra o Wolves, né? Então, mas eles não têm rendido muito bem, apesar dele ser um bom jogador. Perdeu o Mark Gay, o treinador está com esse comportamento Só o guarda, instável. nesse jogo mesmo com o Wolves, o guarda-redes defendeu o penalti, não tem clean Exatamente. sheet. Yeah, yeah. Não, mas eles são mesmo O mal Ederson defendeu o penalti. debilitados, estão com a mentalidade em baixa, com a saída do treinador. O treinador perdeu muitos jogadores, E reclamou. possivelmente o Crystal Palace não vai ter uma jornada na 31 também. Exatamente contra o City, né? Possivelmente o Palace e o City. Possivelmente. Ainda não está Yeah. confirmado, mas. Então, Então, possivelmente é isso. Então, é uma opção de retirar, que é um time que infelizmente eu tinha muita expectativa e acabou de se tornar um time completamente instável e não sei. Por último, é comprar. comprar boas opções para contratar. Bem, apesar do que acabei de dizer, o City e o Crystal Palace possivelmente não terão jogo na jornada 31.
Mas o O'Reilly é uma opção muito forte a se considerar, porque está a jogar no meio campo, está a jogar Ex- a 8. exatamente. Eu estive a ver aí as posições, estive a ver uns vídeos das posições que o O'Reilly tem jogado. Tem jogado praticamente ao mesmo nível em termos de posição no campo, Yeah. avançado ao nível do Semenyo, um bocadinho só atrás do Semenyo. Então está a jogar muito avançado, tanto que marcou 2 golos no último jogo, marcou no jogo anterior a esse. Então, uma opção muito séria aí a se considerar como defesa, recebe mais bônus por marcar gol ou Basicamente por dar basicamente assistência. ele está a jogar tipo um wingback, estás a ver? Porque se o Semenyo fica na direita, tipo, se o Semenyo fica na direita, ele joga nesse Mas não é mesmo o corredor. meio campo, nem é wingback, porque o wingback está mesmo o White Tá o White Nuri. Ele Nuri, está a mas jogar mesmo o meu, ele está a yeah, jogar 8. yeah, ele está a Lembras jogar, quando, quando o tá a Guardiola jogar jogava com 8. 2 8? Yeah, O Foden mas e por acho que exemplo, e o Bernardo. mas eu vejo que ele drift mais E o para. KDB, Foden e Yeah, KDB. yeah, mas ele, por acaso. Ele está a jogar meio campo mesmo. Eu Porque estive na a ver outra, um vídeo a porque, mostrar na, jo- tipo as porque bitmap. no jogo do Newcastle, eu curti o jogo do Newcastle. O Guardiola, eu achei muito estranho. Ele fez algo. Ele entrou com o Marmoush e o Haaland. Estás a ver? Com o Marmoush e o Haaland. Yeah. Estás a ver? O Marmoush não estava aí muito na esquerda. Era mais o Wait no o O'Reilly estava mais na. Tava drift na esquerda com o Wait Nuri às vezes, estás a ver? Estava muito estranho, pá, não sei, estava É só mesmo para. desse jogo que eu vi. Yeah, Estava estranho. Sabes quem estava mesmo mais avançado no terreno nesse jogo? Era o próprio Marmoush. yeah, Mais yeah. avançado que Yeah, o não estava Haaland. O Haaland extremo, estava ele não mais estava. atrás. Exatamente, yeah. Ele estava muito à frente mesmo. É Guarda... uma maluquice de Guardiola que Guardiola é deu maluco. certo. O bom é que o Newcastle também Mas sempre isso para foi. dizer que ele está a jogar muito à frente. Tanto que os golos que ele marcou, as Yeah, yeah, posições foi. O primeiro golo foi a KDB, ou a posição dele foi a arrancar, yeah, assistência do Marmoush. E o segundo golo foi praticamente a Haaland, porque ele é que cabeceou o cruzamento do Haaland yeah, yeah. e ele é que cabeceou lá como avançado. Então é sempre bom quando tens defesas que estão a jogar assim tão atacantes. Yeah, exatamente. Então é Então, por isso é vantajoso. que considero aqui um jogador a comprar, Depois tu apostar. apesar da provável blank na 31. Exatamente. Depois Yeah. Depois, tens o Virgil Van van Dijk. Dijk. Virgil van Dijk que trollou Esse muita jogador, gente, yeah. ficou aí no platô de muita gente sem Eu fazer odeio esse nada. jogador. Depois fez 17 pontos, depois 13 pontos, acho eu, ou 12. Yeah, as últimas 2 jornadas ele brilhou, marcou e fez assistência. E o Liverpool tem bons jogos a seguir, tem, se não me engano, 3 bons jogos e vai jogar na jornada 31. Muitos jogadores não vão jogar. Então, boa opção aí para a O defesa, Van por Dijk exemplo, um está mesmo a Timber ou brincar Van Dijk. comigo, yeah? Mas ele é uma boa opção porque ele joga 90 minutos, está a lutar pela Champions League, é tudo ou nada. Ele está garantido, é o capitão, então é uma boa opção. Se eu vou lhe Yeah, meter, estão a conseguir ter não clean sei. sheet, contribuições defensivas. Está a ter contribuições defensivas, está a ter golos, está a ter assistência. Pô. Yeah, boa opção para a defesa. Depois temos o Wilson. O Wilson está aqui como uma das opções de chip de médios, né? Podemos assim dizer, médios baratos. Por quê? Porque já vimos que o Rice vai ter que sair, né? Para reduzir os jogadores que vão ter blanco na 31 e também ele não está a jogar tão bem ofensivamente. Já vimos que o Enzo tem que sair porque ele também está a jogar atrás dos avançados e tem os calendários totalmente difíceis. Então fica aquela questão, quem iremos substituir esses jogadores. O Wilson é uma das excelentíssimas opções, não tem competições europeias, joga 90 minutos, já é atacante e tu vais tirar, por exemplo, o Enzo ou o Rice pelo Wilson, vais ter dinheiro disponível e ele tem um excelentíssimo calendário pela frente. Eu não pus aqui a tabela dos calendários, mas tem umas boas 4 jornadas, tem o Tottenham, provavelmente é envolvido. E aí, então, E ele o jogo a dá. seguir é contra o Tottenham em casa. O Fulham tem Exatamente. bons Ele jogos tem bons a jogos a seguir, seguir. os próximos 3 jogos ou 4 jogos, então é muito vantajoso tê-lo aí para substituir para quem está a retirar o Rice e Enzo. Se não, também uma das outras opções para barato que não está aqui, porque nós não metemos tudo, né? O Dango Otara também é uma boa opção para substituir o É Enzo. o Dango Ouattara, E O Ryan do o Bournemouth, Ryan do bom ponto, entrou Bournemouth bem. já está a jogar bem desde que veio É, da bons Turquia. diferenciais também aí E são para. bons jogadores, por exemplo, para quem quer meter
Gyökeres e Keita, aproveitar agora o calendário, reduzir os avançados assim mais caros, né? E pegar esse gajo. Depois temos um Mbomo. O Mbomo é o meu jogador favorito do Fantasy. É o líder desde que o Kane começou. Eu lhe tirei por causa do Kane, mas só que não estou a conseguir lhe meter. Tive o grande erro de ir do Bruno Fernandes, porque eu estava com medo do Bruno Fernandes. E no fundo, eu só devia seguir o Monstinto e pôr o Mbomo, que é o jogador que eu realmente sempre curti. Eu tinha no meu plantel. Yeah. Anyways. Está a jogar como ponta praticamente. Se bem que não jogou como ponta, eu não vi o jogo de segunda-feira, para ser honesto. Sei que ele fez assistência, fez Ele uma grande. jogou como ponta, aos 60, tiraram o Amad e puseram o Chesco. O Chesco foi como ponta, Ele ele foi ficou na extremo. posição do Amad. Ficou extremo direito. Em vez de Ele tirarem o Matheus Cunha, que é o que tinham feito, tiraram o Amad. Ele é um jogador, ele é um grande jogador. Eu acho que ele, para mim, particularmente, a minha opinião, foi a melhor contratação que o Manchester United fez. Eu acho que é uma excelentíssima contratação. Ele é muito craque. Nós já lhe vimos a jogar na Premier League, no Brentford, e tudo que ele já fez no Brentford, não tinha como. Ele ia mesmo brilhar no Manchester United. Então, é. Yeah, mas atenção que Yeah, ele saiu meio que a yeah, coxear é neste último acuchado. jogo de segunda-feira com o Everton. Então fiquem Exatamente. atentos à press conference do Michael Carrick, que é para ver se ele está mesmo disponível para o jogo ou não. Exatamente, pessoal. E, caros, são essas as nossas. As Digo aí o que é que suas acharam das nossas opções, opções. deem aí Vamos. as vossas sugestões também. 95% de E acerto, apesar de não estar seguindo as nossas próprias indicações. Yeah. Só vamos corrigir, vamos ver ali um 27, eu mas na estou a verdade teve a seguir. jornada Toda vez 28. sempre Yeah. o jogador que eu compro, ou que eu Eu vendo, ou uma também, coisa assim, eu sempre não está a segui. sair daqui. Eu Às vezes é eu Vitor, estou às com vezes azar. tem Yeah. sempre. Anyways, GG pessoal. É, força, estamos GG. juntos.